A palavra do Senhor diz também que o verdadeiro pastor, ele guarda as 99 num aprisco e vai lá buscar aquela que está perdida, que está caindo lá no abismo. Ele tem um cajado. Lembra do cajado do pastor? É para quebrar, para bater no lobo. E aquele gancho é para resgatar a sua ovelhinha. Porque Ele é o bom pastor. O nosso Jesus, nosso Deus, Ele não está morto. E Ele está com a sua mão estendida para ti. Ele tem a sua mão estendida para mim e para ti. Mas muitas vezes a acusação no teu íntimo de pecado te impede de levantar e dizer e estender as mãos para o bom pastor. Quando tu olhares nos olhos de Jesus, o teu Salvador e o teu Criador, todas as dúvidas da tua alma são dissipadas, todas as tuas perguntas são respondidas, porque tudo que há em ti e há em mim reconhece o nosso Criador. Ele ressuscitou. O que é o teu problema diante de um homem, de um Deus que se fez homem aqui na terra, morreu, morte de cruz e ressuscitou. Diante do nome de Jesus Cristo de Nazaré, tudo é transformado. Aonde não há vida nenhuma, a vida nasce. Ele é a luz, a luz. Aleluia. Vamos sentar, queridos. Esta semana toda eu passei pensando. E dizendo, Senhor, o que tu vais falar? O que tu tem para o teu povo, né? Porque eu poderia falar muitas coisas, amados, muitas, daquilo que o Senhor fez na minha vida, daquilo que o Espírito Santo nos ensinou, muitas, nós todos aqui, todos nós aqui. E eu fiquei pensando, passei essa semana inteira trabalhando e pensando. Hoje ainda, minha colega disse assim para mim, o que tu tem? Você está tão agitada? Espera um pouco, tinha que lavar o incubador, já estava lavando, né? Aí eu disse assim, não, é que eu estou pensando hoje à noite. E eu ficava pensando sobre a criação do universo, né? Sobre a criação do universo. Nós vamos lá para Gênesis. Vocês não precisam abrir, eu só vou ler aqui, tá, amados? Para chegar em nós, né? Hoje o mundo inteiro hoje comemora essa semana, a Semana Santa, não é verdade? Então, se pecou, fizeram tudo de errado o ano inteiro, mas essa semana é santa, então todo mundo vira santo. Não é mais ou menos o que parece, né? É romarias, é jejum, é novenas e tudo mais. E com os cristãos, os evangélicos, não é muito diferente não, né? A gente acaba lembrando muito da obra da cruz. Porque o inimigo, amados, nesse tempo tem sido mal. Nós estamos vivendo um tempo mal. E a palavra também diz que nos finais dos tempos, o que aconteceria? E muito se multiplicaria o quê? A iniquidade. A maldade, o mal, a iniquidade. Então, já está escrito isso. Nós já sabemos disso. Mas no dia a dia, amados, como é difícil, não é verdade? Como é difícil. É difícil, mas porque a gente esquece quem é o nosso Deus. Né?
A gente é afrontado no trabalho, na escola, na família, na vizinhança, em todos os lugares. Tu passa por situações de confronto, porque o objetivo do inimigo é te tirar do foco. É desviar a tua atenção de Deus para um problema. E não muda nada na nossa vida quando a gente fica lá, ai Senhor, olha só o que me aconteceu, olha só, eu faço tudo certinho para ti, tá dando isso e isso. Não. Ó, desvia teus olhos, olha para o Senhor. Porque o que está escrito aqui, amados, é verdade, não é um mito, não é uma tese de doutorado que alguém escreveu, não. Aqui está o manual do fabricante. Está tudo escrito aqui. Ainda que a gente não faça uso do manual do fabricante. Aqui está a bula do nosso remédio. A bula. Aqui está tudo escrito, está tudo aqui. E eu pensando sobre isso, né? Abram não. Deixa que eu abro aqui. Em Gênesis 1:26. Todo mundo já está cansado de ler isso, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. E o resto vai que vocês já conhecem, não é verdade? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e vamos acrescentar, e todo o universo. No 2:7 diz assim, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. É uma espécie de homem. Gênesis 3:1, vamos lá. Diz assim. Aqui fala da queda. Ora, e o mais incrível é que quando que Deus faz um jardim do Éden para botar no meio do caos, ele cria um jardim. E no jardim ele bota quem? O homem, Adão e Eva. E ali no jardim, o que dá para entender é que tudo o resto era um caos, vamos dizer assim, mas ali havia um jardim. Na casa dos cristãos, amados, é esse jardim nesse mundo de trevas. A nossa casa, a nossa família é um jardim. Não deixa de ser um jardim no meio de toda a loucura do mundo. Tem que ser um jardim, porque a luz que está na nossa casa é a luz do Espírito de Deus. É a vida, é a obra, da cruz. Jesus Cristo, o nosso Deus, morreu e ressuscitou. Antes de conhecer Jesus, eu ficava pensando, o que será que aconteceu? Como eu queria ver, ficava imaginando como eu queria ver o tempo que Jesus andou na terra. Aí eu tinha um sonho, pensava, um dia eu vou a Israel, que eu quero tirar o meu sapato, quero botar o meu pé naquela terra onde Jesus pisou. Né? E por quê? Porque eu imaginava algo muito extraordinário aconteceu. Porque não foi único exclusivamente, eu pensava, vi aquele Jesus crucificado na Igreja Católica, né? Aquelas orações e tinha que ter mais alguma coisa. E muito tremendo quando a gente lê lá que na cruz do Calvário, quando Jesus entregou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu o corpo. A palavra do Senhor diz que quando ele diz isso, o que aconteceu? O véu imediatamente foi rasgado no templo. Mas uma outra coisa muito tremenda, que os mortos ressuscitaram.
os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram. Está escrito isso. Então, eu sempre pensava, mas por que o mundo, a história é antes de Cristo e depois de Cristo? Teve tantos homens, vamos dizer assim, brilhantes no mundo, né, que inventaram tantas coisas, mas por que é antes? A história não é antes de Louis Pasteur, não é antes de não sei quem lá, não, é antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Vamos imaginar hoje, vamos dizer que Estados Unidos, né, que hoje é uma das maiores potências, Rússia, etc. Vamos dizer que lá eles crucificassem um homem, esse homem morresse, e diante daquele povo inteiro, no terceiro dia, ele ressuscitou. Mas uma coisa, os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram, e eles voltaram para suas casas dizendo, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. É por causa disso, amados, que morto, ressuscitado, aquela cidade viu os seus mortos voltarem para suas casas e falarem, porque eles enterraram aqueles mortos, eles sabiam. E outra coisa extraordinária, amados, é que Jesus andou 40 dias aqui na terra e as pessoas viam ele. Viam. Ele se apresentou para todos que ele curou. Lembra que o pastor falou para nós, né? Não está escrito isso, né? Mas ele, com certeza, eu tenho a impressão, segundo eu por mim próprio, que Pilatos foi, acho que um segundo, terceiro lá que viu Jesus ressurreto. Nem os apóstolos não acreditaram quando ele apareceu. Sim, mas depois eles creram, não é verdade? Então, assim, amados, o nosso Deus não está morto. Jesus Cristo, ele vive. E seja lá qual for a situação que tu passa, tu olhe com os olhos de certeza de que o Deus que tu vive é maior do que qualquer problema que tu pode passar. Qualquer afronta que tu pode passar. Porque o Senhor diz que eu vos dou toda a autoridade sobre todas as coisas, sobre todas. Se é sobre todas, é sobre todas. Às vezes a gente pensa, mas isso aqui eu acho que não, mas é que acho que aquele não. Mas é que eu não estou bem hoje, não, porque eu não jejuei ontem, eu não orei. Mas o Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores e que tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu não me fortaleço no mundo, eu não me fortaleço em jogos, eu não me fortaleço em academia, nem em comidas, mas no Senhor, na palavra dele, nas promessas dele, naquilo que é vida. A gente tem uma planta, a gente não tem que botar de vez em quando lá, trocar a terra, botar uns fertilizantes, um adubo. Jesus, a palavra do Senhor é tudo isso na nossa vida. Tudo. Não precisa se preocupar, pode deixar cair. Daqui a pouco bate o ventinho e leva embora, que nem o pastor. Amém. Então, assim, eu fiquei pensando que Deus é tremendo. Quanta coisa nós temos ouvido. A gente está ouvindo essa semana inteira agora rumores de guerra, não é verdade? Bombas, gás, isso e aquilo mais. Como fazia muito tempo que não se ouvia tanto, não é verdade? Rússia se movimentando, Coreia do Sul, aliás, Coreia do Norte se movimentando, os loucos do planeta se mexendo, não é verdade? Mas os Estados Unidos hoje não são uma bomba. Sim, hoje, essa semana, né? Então, que é isso, meus queridos? É Mateus 24. Não é verdade? É Mateus 24, está escrito. Está escrito que haverá guerras, rumores de guerras e, vamos dizer, movimentações de guerras, né? Alguém abre em Mateus 24 lá e acha lá. Então, assim, ó, já abriu, então leia aí. Jesus prevê a destruição de Jerusalém, a sua segunda vinda. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vês tudo isso? Então vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.
Estando assentado ao monte da oliveira, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Está escrito, na verdade. A gente sabe disso tudo. Nós não sabemos o dia de amanhã. A gente não sabe exatamente qual é o dia. O dia e a hora nós não sabemos. Mas a gente tem aqui mostra direitinho guerra, rumores de guerra, né? A maldade muito se multiplicaria. A palavra também diz que nos finais dos tempos, aqueles que estão limpos, limpem-se mais. E os que estão sujos vão sujar-se cada vez mais. A gente nunca viu tanta coisa, né? Tanto pecado, tanta imundícia, tanta lascívia, tanta contaminação dentro das igrejas, inclusive, não é verdade? Então, eu creio, amados, que nós estamos no tic-tac, 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 na contagem regressiva. E não apenas isso, amados. É claro que muitas vezes, muitos já pensaram, não, Jesus está voltando, já passou-se várias épocas que a gente sempre ouve isso, não, mas ele está voltando, os apóstolos esperavam que ele estava voltando. Claro, só o dia e a hora nós não soubemos. O importante é que ele nos encontre trabalhando. Trabalhando. O que é trabalhando? Ah, eu trabalho? Não, trabalhar, falar, contar para o mundo que o teu Senhor não está morto, que ele ressuscitou e ele em breve voltará. Está escrito isso, amados. Cada vez está mais difícil da gente não se contaminar no mundo, com o mundo. Eu estava observando, o mundo está cheio, amados, cheios de sedução, cheio de entretenimento para cada um. Em tudo que é área. É novelas, é jogos, é fogos e artifícios, é tudo que tu possa imaginar para você estar bem ocupado. Materialmente ocupado. Para não observar o que está acontecendo. Eu diria, amados, que nós nunca tivemos tão perto da volta de Cristo como nesses últimos dias, assim. Vamos analisar assim. Toda essa perseguição cristã que está havendo, né, e vai haver mais ainda, porque está escrito. Agora, o que fazer? Hoje, no mundo inteiro, todo mundo, as televisões no mundo botam os filmes de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição, todo mundo fala isso. E a gente não pode esquecer que realmente, vamos pensar assim, se Jesus não fosse verdadeiramente o Filho de Deus, será que seria possível que até em 2017 iam estar se falando de um homem lá que se dizia Filho de Deus? Não. Porque verdadeiramente ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Essa é a nossa verdade. E amados, a gente todos nós aqui temos clamado para sermos cada dia mais cheios do Espírito Santo. E nós necessitamos sermos cheios do Espírito Santo. Agradecer por todos os dons espirituais. Para quê? Para me ser orgulhoso? Não, porque este tempo nós necessitamos disso. Porque os sinais seguirão aqueles que creem, e aquilo que Jesus fazia, todos farão também. Amém. Pela fé. Aleluia. Pela fé, não é no meu nome. Nós não oramos no meu nome, não, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todas as coisas são sujeitas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. É claro que todas as coisas lícitas, né? Não vamos inventar bobagem aqui e dizer em nome de Jesus, que não funciona. Porque Deus é perfeição. Amém, amados? Amém. E que eu estava pensando, meu Deus,
como está difícil. E o pastor sempre tem orado e dito: eu oro para que todos vocês tenham os dons de interpretação de línguas, né, para não serem enganados. E ninguém quer engano, porque enganado nós já fomos há muito tempo quando nós não tínhamos Jesus, não é verdade? Então que o Senhor nos unja, nos capacite nos dons como ferramentas para ganhar almas para Cristo. Amém? Almas para Cristo. E que nós possamos ser diferença na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa escola, no trabalho. Sermos diferença, amados. E às vezes é difícil, porque às vezes está uma pressão no teu trabalho tão grande, quando tu vê, é uma fofoca aqui, uma coisa ali, quando tu vê, ou tu tá rindo das piadas, ou tu tá junto dando uns argumentos. Então, precisamos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Porque cada vez mais o inimigo vai tentar fazer de tudo para nos desestabilizar financeiramente, familiarmente, em todas as áreas. Por quê? Porque daí a gente faz o quê? A gente tira os olhos do Senhor e olha para o problema. Porque é muito bom servir ao Senhor com um bom carro, com uma boa casa, com um bom salário. Não é verdade? É alegre. Agora, quando a gente tem que servir ao Senhor sem carro, sem casa, sem salário... Né? O Senhor está me testando. Ele realmente testa, mas tu tem um tempo. Não é? Como se diz, não vai passar o resto da tua vida no deserto, não. Se ele te manda para o deserto, é para ficar 3 dias no máximo, meu filho. Não é verdade? No deserto, ele te capacita, te cura, manda alimento, faz um ribeiro lá para te ter água. Ele não nos abandona. Amém. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque eu vejo, essas últimas semanas a gente recebeu muitos e-mails, muitos pedidos de oração e de coisas assim que tu pensa, mas isso não podia mais estar acontecendo. Pessoas pedindo oração porque não conseguem vencer o pecado. Gente, carne não se converte, carne não se expulsa, carne a gente queima. É verdade. A vontade da carne, ela é imunda, porque ela é o alimento preferido do diabo. Lá no Jardim do Éden, quando Deus deu o decreto de juízo para o diabo e Satanás, ele disse o quê? Que a serpente se arrastaria no chão e se alimentaria do pó da terra. E o que vira pó? A nossa carne vira pó. Os bichos comem e vira pó. Então, as pessoas não têm vencido, não têm sido totalmente cheias de Deus nas suas vidas, de vitória, porque a sua carne tem falado muito alto. Ela chia e muitas vezes vence. O eu vence, a minha vontade própria. Ah, não, mas eu não vou falar com ele hoje porque ontem ele não me deu oi. Uma bobagem, né? Eu falo com ele toda hora, não tem problema. Mas são coisas... A nossa carne, ela é argumentativa. A nossa carne chia e aí ela é estimulada pela nossa mente, que dá um monte de argumentos. Justificativas. Eu sempre digo, não justifique pecado. Senhor, eu pequei. Eu fiz isso e isso e isso. Senhor, me ajuda. Mas ele vai dizer assim, mas eu já te disse, não peques. Vai e não peques mais. Né? E o que tem que fazer então? Eu digo, ora, jejua e não peques mais. Vai ter dificuldade, vai, mas é uma mudança de mentalidade. Assim como aquele que bebia não pode beber nunca mais, ele não pode tomar um gole. Por quê? Por que não pode? Exatamente, não pode. Por quê? Porque o alcoólatra não pode, o viciado não pode. Então, nós também... Porque o inimigo, amados, a palavra do Senhor diz que nós não podemos colocar a mão sobre um muro, sobre a fenda do muro. Por quê? Porque do outro lado pode ter o quê? Uma serpente, pode ter um escorpião, podemos ser picados por uma fenda. Então, a maldade, os espíritos malignos entram por uma fenda.
E às vezes a gente está pensando que é uma coisa muito grande. Não, se o teu problema é aquele lá, é lá que ele vai bater. Né? Deus, Jesus nos perdoa, o diabo não. Ele não perde nenhuma oportunidade. Então, se tu pisou na bola, o que tu faz? Normalmente, o que a gente faz? A gente fica lá justificando por que pisou na bola. Eu agi assim hoje por causa disso, mas foi por causa daquilo, por causa daquele outro. Não, pisei na bola, Senhor, perdão. Perdão. E se tem algum vício da qual te faz pecar, Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu não consigo parar de beber, porque eu não consigo parar de mentir, porque eu tenho prazer nisso, mas isso está errado, Senhor, eu quero te pedir perdão. Ore, jejue, até isso não acontecer mais. Tu não sentir, tu tem que matar essa vontade. Né? Matar mesmo. E a Bíblia diz assim que nós temos que renovar a nossa mente através da palavra. Aí não é que Deus vai botar o dedo assim na tua cabeça e dizer assim, vai mudar tudo. Não, nós não somos marionetes. Nós temos vontade própria. E Deus mandou o seu filho morrer aqui vir na terra, morrer por nós, mas não por marionetes, por filhos, né? Por irmãos, por amigos, né? Porque nós temos que renovar a nossa mente. Uma vez eu participei de um seminário e achei muito interessante, até parecia uma brincadeira aquilo. Era sobre restauração sexual. E esse homem disse assim, coloque um atilho, sabe aquelas borrachinhas de dinheiro, que a gente quase nem vê mais, né? Bote aquele pensamento que te vem na mente lá, que tu tá lutando, aquela memória de pecado, quando vem aquilo, tu pega a borrachinha e faz assim, pá, com toda a força. Parece brincadeira. Mas por que isso? Toda hora que vem tudo, aquela memória de pecado, aquela memória das coisas erradas, dos gostos das coisas erradas, começa a ser bloqueado. Cria um calo aqui no teu cérebro, naquela parte daquela memória. Por quê? As crianças, pessoas quando passam por algum trauma, o que acontece? Elas bloqueiam aquela memória, não é verdade? Então você vai bloquear a tua memória das coisas ruins, dos pecados, das vontades de fazer coisas erradas, né? Às vezes a pessoa tinha um problema determinado, aí ela passa em algum lugar e ela sente aquele cheiro, sente aquele perfume, aquele cheiro de algo que lembrava o pecado. Não é verdade? Então o inimigo faz essas coisas. Aí a tal da borrachinha funciona. Diz que no outro dia estava todo mundo cheio de borrachinha no pulso. Isso é uma explicação, como é que se diz, natural e científica. Mas, então quer dizer que agora eu vou só me encher de borracha. Não. Mudança de mentalidade. Se está escrito na Bíblia que eu não devo fazer isso, eu não devo fazer isso. Não seja... nós não podemos ter o caráter do diabo ou de Satanás, que é de, eu vou fazer, não vai dar nada. Não. Diz que não, porque tem consequência. Eu estresso. Né? Sabe? Tem consequência. Então nós não podemos fazer aquilo que diz. Quando o teu pai diz, não é para te fazer isso, e tu vai lá e faz, o que tem? Consequência. Sempre vai ter consequência. E a disciplina, amado, é maravilhosa. Toda disciplina, ela a gente pode resmungar, mas ela gera um bom fruto. E Deus, os provérbios todos, tem 31, é uma disciplina. Ali como é que se diz, um nível, um prumo que bota assim na gente para ver como é que a gente tá, né? Às vezes tu pensa que vai estar retinho, às vezes tá lá longe o negócio. Como é que se diz, o pêndulo lá do prumo, né? Então assim, eu não sei como é, eu conheço vocês aqui, não conheço os outros lá, né? Mas Deus conhece a todos nós. Verdadeiramente, quem nos conhece é Jesus, é o Senhor, né? Então, porque eu sempre digo, quando a gente vai passear, a gente toma um banho, penteia o cabelo, se arruma, bota a roupa bonita e a gente apresenta uma boa aparência, né? Às vezes o nosso coração tá arrebentado, o nosso coração tá com mágoa, tá com raiva.
Amados, o nosso coração o trono de Deus dentro de nós, é o nosso coração. A gente não pode botar mágoa lá dentro, não pode levar desaforo para casa. Alguém pisou nos teus calos, tu já perdoa na hora, não leva nem para casa. Para quê? Para não sujar o coração. Né? E quando o Pai Nosso, todo mundo gosta de orar o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, etc, etc, né? Perdoa os meus pecados assim como... Eu só oro quando eu não estou com raiva. Tá entendendo? O que acontece? Existe uma condição. Então, tu tem que perdoar o teu inimigo, perdoar quem te traiu, perdoar quem roubou, perdoar quem te enganou e etc. Porque mandamento perdoar. Quem vai curar o nosso coração é o Senhor. Eu tenho uma experiência muito forte nessa área, muito forte mesmo, que eu já contei, acho que já contei muitas vezes, que eu sempre dizia, mas eu já perdoei, não sinto nada. Não sentia mesmo, não. Até o dia que eu fui fazer uma ministração. Daí quando eu fui fazer a ministração sobre isso, a pessoa disse para mim, não, você tem que orar e liberar perdão para os teus irmãos lá. Eu disse, mas já não sinto nada, já perdoei, não sinto nada. Eu não sentia. Achava que não sentia porque estava escondido. Aí quando fui dizer lá, Senhor, eu perdoo o fulano de tal, o João, o Pedro, não sei do que, veio bem assim. Parei na hora e disse assim, mas eu era criança. E tipo assim, puxei o freio de mão. Eles não merecem que eu perdoe. Quem tem que me pedir perdão é eles, não eu perdoar eles. Mas é diferente, a psicologia de Jesus é diferente. Você dá primeiro. Então, e aí a pessoa me explicou, você precisa perdoar, porque quando tu perdoar, aquela maldade que estava naquela pessoa que te feriu, não vai te ferir mais. E aí o que acontece? O que acontecia quando a gente não perdoa? Ciclicamente, de tempos em tempos, ou tu é assaltado, se o problema era esse, ou tu é abusado, ou tu é enganado, ou tu é roubado, porque você não perdoou. Então isso, porque a gente não perdoou, a gente fica ligado com aquela maldade, com aquele espírito de maldade que estava naquela pessoa. Então tu fica sempre ligado nisso. Então tem que liberar perdão. Aí eu lembro que eu liberei perdão, então, né? Ok? Aí quando chegava os cultos, me vinha assim no meu ouvido, mas tu não perdoou coisa nenhuma, tu só falou de boca. E eu, Senhor, eu te peço perdão, eu libero perdão pro fulano, pro ciclano, por isso, por aquilo, por aquele outro. Tá. Aí passou uns 3 meses liberando perdão. Uns 3 meses. Porque o inimigo vinha me acusar, mas tu não fez nada disso. Então eu repetia umas 500 vezes, né? E praticamente era todos os cultos eu ouvia essa afronta que eu não tinha perdoado. Aí fui perdoando. Até o dia que me ligaram, me convidando para ir no aniversário de uma irmã minha, que ia estar lá os objetos do meu perdão. O pior objeto do meu perdão. E eu pensei assim, só um pouquinho. E na hora me veio bem assim, você não vai. De verdade, eu não tinha a menor vontade de ir, porque não tinha vontade. Se vocês me convidaram para a casa de vocês, eu tenho vontade de ir, mas não tinha vontade. Não sou hipócrita, não tinha vontade. Mas eu tinha liberado quanto tempo perdão para aquelas criaturas? Aí eu pensei assim, tá. Se eu puder ir tal horário, eu vou. Então tá, então fomos. Na minha memória era que aquela pessoa era imensa, grande, horrível. Aí quando eu vi que nunca tinha enxergado daquela forma, mas depois de liberar tantos perdão, né? Então eu fui ver a pessoa pessoalmente, num almoço. Aí tá, daí fiquei olhando para a pessoa falando, e eu falando, e olhando, e eu sondando o meu coração, e eu, que interessante, eu não sinto nada. Senti pena, nunca tinha enxergado aquela pessoa como que um dia ela tinha sido uma criança. Para mim, aqueles eram os filhos do capeta, que já nasceram capeta, né? Mas essa era a minha memória, e eu não senti nada. Não senti dor,
não senti raiva, não senti pena, pude conversar, depois passou um tempo, a gente foi até a casa deles. Então, assim, ó, o que eu aprendi? Que precisamos perdoar. Não importa o que fizeram contigo. Se teu pai te abusou, se é teu irmão, se te roubaram, se te enganaram, não importa. Importa é o que a gente faz com isso. Que normalmente a gente bota num local que é do Senhor, bota no nosso coração e guarda lá como é que chama, um troféu. Às vezes a gente está contando alguma coisa e a pessoa diz assim, mas é isso porque tu não conhece a minha vida. Isso é um orgulho da ferida. A gente cria um orgulho da ferida, sabia? Se tem o inimigo faz isso. Tu não sabe o que eu já passei, o que eu já suporto, né? Mas o Senhor, quando Ele vem para a nossa vida, amado, Ele vem com tudo. Ele vem com salvação, Ele vem com cura, Ele vem com o bálsamo, tanto que diz que Ele é o bálsamo de Gileade, né? E tudo se faz novo. A gente tem um trabalho bem grande que é mudar a mente, mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade de uma pessoa que não teve, por exemplo, uma formação de família, não teve uma formação firme, teve uma formação de enganar, teve uma formação de falar o que as pessoas queriam ouvir, uma formação de mentir, uma formação de não saber da sua identidade. Então tu tem que pegar tudo isso e jogar no lixo. E ver quem tu é em Cristo. Porque às vezes o inimigo pinta a gente bem feio. Ele adora dizer que o teu testemunho não é nada. E é mentira. Porque grande é o testemunho na minha vida, grande é o testemunho na minha família, grande é o testemunho na tua vida, na tua família. Porque quando o Senhor vem é impossível não haver transformação. Porque Ele é luz e onde a luz chega, as trevas é que tem que sair. Entendeu? Porque Ele é bálsamo, Ele é cura, Ele é tudo. Então, amados, seja lá o que for, rasga o coração, bota tudo para fora. Bota na cruz, viu? Não guarda nas entrecâmaras. Às vezes a gente perdoa, entre aspas. A gente perdoa, mas a gente não quer nem chegar perto, né? Mas não quer sentar à mesa mais. Mas tem que dizer, Senhor, está perdoado, perdoou. É claro que eu não preciso ficar convivendo com gente que está sempre nos machucando, né? A gente não precisa disso. Perdoou, está perdoado, né? Mas sonda o coração. Sonda o nosso coração. E hoje, amados, a gente tem visto as pessoas, as famílias, sem a cura e a graça do Senhor. Não porque há nada de errado em servir ao Senhor, não. Há errado nas nossas atitudes. E não tem, amados, não tem como servir o Senhor nesse tempo sem ler a Bíblia, sem ter oração e jejum. Não, é impossível. Porque se tu deixa de ler a Bíblia um dia, 2 dias, no 3º dia tu já não lê, no 4º tu já não lê, no 5º tu já nem se lembra mais, e no 6º, 7º tu fica aqui, ó, tentando lembrar qual que é a palavra mesmo, onde é que está escrito. Mas a palavra ela é viva. E sempre quando ler, orar, ouvir, peça ao Senhor que o Senhor grave as palavras dele nas tábuas do teu coração. Amém? A palavra diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E olha, queridos, lá, hoje estava lembrando, nós vamos falar da primeira Páscoa aqui. O povo de Deus pecou, foi para o exílio, né? Foi para o Egito, depois foi para o exílio. No Egito, se não me engano, foi 400 anos, né? Hã? Ah, tá. 430 é tempo, né? É tempo. Tu imagina que se os anciãos não falassem do Deus de Israel, eles nem deviam se lembrar. 400 anos debaixo das garras do inimigo. É muito tempo. Então, seja lá o problema, a dificuldade na sua família, se é de filhos, se é de marido, se é de... às vezes nem todo mundo está no Senhor, mas nós temos uma promessa, a partir do momento que a gente vem para Jesus, que a gente invoca o Senhor, que a gente muda a nossa vida, é que eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Às vezes a gente fala e fala e fala e fala e quer convencer as pessoas a servir a Jesus e elas nem nos ouvem. Então, eu tenho uma dica: amarra o valente das trevas que não deixa ela ouvir e pede para o Espírito Santo a convencê-la do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Porque não é pelos meus argumentos, né? Eu já tinha ouvido muitos argumentos, muitos convites para ir à igreja, e não batia no meu, eu sempre dizia, não batia o passarinho. Até o dia que me convidaram para ir assistir um homem que tinha morrido, tinha voltado e ele tinha estado com Jesus. E eu não era cristã, né? Mas esta palavra, eu preciso conhecer esse homem que esteve com Jesus. Então quer dizer que a pessoa de Jesus é algo muito importante, né? Algo que a gente não, mas o Senhor te alcançou, que a gente não compreende, né? Mas o Senhor nos atrai. Quando eu ouvi lá que o Senhor me atraiu a Ele, que Ele tinha me escolhido, eu pensei, mas o Senhor não estava enganado? Porque ninguém me quis, passei por 9 famílias, ninguém me queria. Eu pensei, Senhor, será que o Senhor está certo mesmo disso, Senhor? O Senhor não vai desistir de mim, que nem os outros também? Né? Mas Ele é Pai, Ele é verdadeiramente Pai. Ele nunca desiste de nós. Nós pisamos na bola, mas Ele está ali com a mão estendida. Levanta, filho. Levanta, filha. Vamos adiante. Peço perdão, que imediatamente o sangue de Jesus é poderoso e é suficiente. Aquele que fica te acusando do pecado não é Deus, é o inimigo. E quem nos acusa do nosso passado é o diabo, não Deus. Até tem lá uma frase que diz, lembra ele do futuro dele, né? Que é o lago de fogo que arde como enxofre e nunca se apagará. Mas o nosso futuro é com o Senhor, de eternidade a eternidade, vida eterna. Amém? Essa é a nossa verdade. Amém. Mas o nosso futuro é com o Senhor, de eternidade a eternidade. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa verdade, amados. Ai, ai. Aqui diz assim, eu acho muito bonito. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles. Ele estava aparecendo lá para os discípulos, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhe, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Amém, amados? Amém. Estes são os sinais. Aqui está o povo dele. Amém. Não é verdade? Às vezes a gente fica com vergonha. Ai, o que eu vou dizer? Tu tá vendo, a pessoa tá falando lá um monte de problema, tu tá sabendo que aquilo é espiritual. Tu sabe, mas tu fica, mas o que vai dizer de mim? Mas não sei o quê. Minha filha pede, Senhor, intrepidez e coragem. Tá? E diga, eu sei como fazer. Posso fazer uma oração? Todo mundo gosta de oração, na verdade? Então tá, posso fazer agora? Não deixa para depois, tu pode fazer agora. Talvez não vai ter outra oportunidade. Ora. Né? Diz, em nome de Jesus, Senhor, guarda, cura, repreenda este mal, em nome de Jesus. Senhor, repreenda essa feitiçaria em nome de Jesus, porque, gente, as famílias estão... Olha, é uma loucura, eu vejo no meu trabalho, é uma loucura. Os relatos dos casamentos, dos filhos, de tudo, é uma loucura. E também dentro da igreja não está muito diferente. Né? Então, assim, verdadeiramente, nós precisamos orar para que o Senhor... restaure a noiva. Tá, mas ele não restaura? Restaura. Aqui,
Nós precisamos, amado, conhecer a palavra, tomar a palavra, que ela é espada, ela é bálsamo, ela é espada, ela cura, ela faz tudo. E outra coisa está escrita aqui, né? Senhor, se isso aqui é verdade, eu creio que é verdade, então que isso seja vivo na minha vida, que isso seja vivo e verdade absoluta na minha família, no meu corpo. Porque o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Opa! Então eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo. Eu não posso botar qualquer porcaria para dentro do templo do Espírito Santo. O meu coração tem que estar livre para o Espírito Santo. E quantas vezes, amados, às vezes a gente passa por alguma situação e a gente fica ali pensando, será que isso era de Deus? Será que isso não era de Deus? Será que era de Deus? Será que não era de Deus? Deus não faz nada que vai contra a palavra dele. Deus não fala nenhuma palavra que é contra aquilo que ele fala. Então nós precisamos discernir. Amém? Discernir. Discernir no Espírito, discernir os Espíritos. Alguém tem uma palavra, alguma coisa? Alguma pergunta? Esse povo sabe tudo. Tô brincando. Realmente, com Jesus, a gente acaba sabendo. E aquilo que a gente não sabe, a gente pergunta para ele, que ele nos responde. Ele responde em sonho. Ele responde em sonho, responde na palavra. Foi o que tem feito conosco. Assim, quando a gente quer saber algo do Senhor, a gente pede para o Senhor e ele responde em sonho. Glória a Deus. Essa é a forma como o Senhor fala, né? Essa não, é uma das formas pela qual o Senhor fala. Às vezes eu peço, Senhor, fala comigo na tua palavra, mas bem claro. Aí às vezes eu leio lá e não entendi. Mas, ai, Senhor, não consegui entender. Por favor, me perdoa, mas seja mais claro. E ele é, entende? O caminho do Senhor, ele é claro, amados, ele é claro. Eu estava pensando sobre mais uma Páscoa, mais uma Semana Santa. O meu filho Max que diz, mãe, quando Jesus morreu no nosso Natal, tudo mudou na nossa vida. Porque todos os anos ele nascia no nosso Natal, né? Todo mundo só comemorava o nascimento, mas verdadeiramente Jesus não era o Senhor da nossa vida. O nascimento dele, o objetivo do nascimento de Jesus e a morte de Jesus, para nós não mudava nada. Não tinha efeito nenhum. Até o dia que nós o invocamos. E aí sim, teve toda a diferença, toda, em todas as áreas, radicalmente. Porque éramos assim. Com Jesus passamos a ser assim. Né? Tudo que a gente não entendia é como se diz, caiu as escamas dos olhos, caiu. Eu digo que caiu as fichas, era o tempo ainda do finalzinho das fichas, caiu tudo uma vez só. Aquilo que não entendíamos, passamos a entender. E amados, não tem como. Coisas do mundo só vão te contaminar. Não tem como. O que não presta para mim, não presta para os meus irmãos, não presta para os meus amigos, não presta para ninguém. Não adianta querer enfeitar, botar uma carapuça lá, não. O que o Senhor já condenou, já está condenado. Já está morto. E não tem como, eu sempre digo, não tem como entrar num chiqueiro de porco e achar que vai sair cheiroso. É impossível. Impossível, vai sair com a roupa fedendo, com os pés cagados e etc. Mas é verdade. Então não adianta. Aquelas pessoas dizem, mas isso aqui eu comprei, não sei o que, eu já orei para quebrar. Vai orar para quebrar coisa nenhuma. O Senhor não manda tu fazer isso. Siga as coisas do Senhor. Siga os mandamentos dele. Se o teu pai e tua mãe dizem, não quero que tu faça isso, não seja teimoso em fazer. Você vai colher, como é que se diz, vara no lombo. Meu pai vai dar em mim? Não, talvez não. Mas o inimigo vai. Porque você desobedece. E assim, muitos adultos, muitos cristãos, muitas igrejas têm andado com vara no lombo. Por quê? Faz as coisas erradas, não se conserta
E o inimigo não é pai, meu filho. O inimigo não é pai. Só há um bom pastor. Né? Eu acho muito tremenda a palavra que diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E é interessante isso, porque quem tem ovelhas, tem rebanhos de ovelhas, eu posso ir lá, abrir o negócio lá, mandar as ovelhas, elas não saem. Já que tu deu uma oportunidade, bem rapidinho queria falar. Eu estava lendo naquele Pão Diário esses dias. Ali tem algumas palavras reveladas, pregação e tudo, né? E eu abro a casa, então eu sinto que eu sinto santo, né? Fala. E aí fala ali que as pessoas complicam muito esse negócio de consagração, de jejum, de oração, de leitura de Bíblia. Então as pessoas pensam que tem que... O próprio pastor, ele desmistificou a oração. Porque tudo que era lugar, não, tem que ajoelhar, ficar uma hora, meu Deus, aquilo ali, a gente fica pensando tudo quanto é coisa e não consegue, às vezes, não se concentrar, né? Então, 5 minutos lendo a palavra, meditando naquilo, orando, Deus tem poder, Ele transforma aqueles 5 minutos em maravilhas na vida, nome dele, né? Na vida de uma pessoa. E isso aí, então a pessoa tem que se animar. Então, quando eu vejo o pastor, né, o bispo João, falando que, não, só diz assim, Jesus abençoa o pastor João, que ele pede que a gente interceda por ele, né? E eu tenho orado muito frequentemente, né, por ti, por ele, por todos, né? Todos nós. Então, assim, isso é para animar as pessoas e desmistificar esse negócio de crentão, assim, é muito espiritual, ele ora não sei quantas horas. Isso não é verdade. Pode até orar. Eu sempre digo assim, se tu caiu pelo poder do Espírito, tu vai levantar transformado. Entende? Então, assim, não importa o quanto tu ora, importa que é a intenção do teu coração, né? E às vezes tem pessoas que é religiosa, que só uma ladainha que tu não vê resultado, não precisa isso. E com o pastor João a gente já tem aprendido, às vezes a gente quer uma oração mais profunda, ele simplesmente, Senhor, abençoa, tu sabes. E tá feito. É verdade? É verdade. É fé. Mas Jesus não entrou naquela porta de Salomão e estava cheio ali de gente doente, pior de tudo, morrendo. Ele orou só por um paralítico, porque o pai mandou ele orar para aquele um. Sim. Então a gente fica esperando que o bispo João ore por isso, ore por aquilo outro. E não é isso que Deus muitas vezes está querendo. Está querendo que a gente tome essa iniciativa de iniciar uma vida caminhando com Jesus. Sim, sim. Irmão, o próprio Jesus falou que não é no muito falar. Sim, repetir muita coisa. Não é ladainha, é fé. Sim. Tudo que hoje tu estás falando aqui, tudo que hoje tu estás falando, que o Espírito Santo está usando a tua vida, durante a semana nós lemos, eu e a minha outra irmã, que a gente ora junto, João 10, né? E que fala que o pastor, as ovelhas ouvem a voz, né? E achei interessante que o porteiro abre a porta, né? Porque eu sei que o porteiro é o Espírito Santo, para abrir para o bom pastor, né? Que é Jesus. E hoje eu tenho um outro casal que a gente ora durante a semana também. E ontem eu fui lá orar com eles, mas eles receberam visita e eu deixei para hoje fazer a ceia. Primeira ceia que nós fizemos junto com esse casal. E tudo que tu falou hoje, eu falei para eles. Falei sobre a passagem, falei sobre o perdão, sobre o casamento. E eles são pessoas mais velhas do que eu. Eles têm 50 anos de casados. Eu tenho 43, então eles estão na minha frente, né? E ela está passando por um problema de câncer. Terça-feira ela vai se operar, pela 4ª vez. Então, ela disse que das outras vezes ela estava tranquila, mas dessa vez ela se sentiu está mais fragilizada.
Então, como eu já passei por isso, hoje eu pude falar para ela, e hoje eu me emocionava junto com ela, né? Mas houve ali uma... Não é reconciliação, sabe, um perdão, uma liberação de perdão, que às vezes a gente, como casal, a gente tá tão acostumado, e às vezes são as picuinhas do casamento, o inimigo quer usar isso para destruir, né? Então, hoje, assim, foi algo, assim, tudo que tu falou hoje, tudo. Foi tudo isso falado hoje, numa sexta-feira. Ele morreu, mas ele está vivo. Ele vive. Glória a Deus. Glória a Deus. E na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades. Está escrito, se é todas, é todas. Então tem que ordenar que o meu corpo se restaure em nome de Jesus. Que ele pensa que pensa que uma célula cancerígena é contra o nome de Jesus. Não é nada. Em nome de Jesus. Ele tem que se indignar com as coisas erradas. Passo para quem eu não vi antes. E para o pessoal da internet. Ontem, na verdade, estava quase dormindo já, e eu recebi uma mensagem no meu celular de um amigo querido, o Luiz, nosso irmão lá da Guatemala. E ele me chamou para compartilhar uma visão que ele teve, e aí nós ficamos conversando, só que eu realmente assim, eu estava com muito sono, aí hoje ele me chamou para continuar a conversa, e eu estava bem na hora, eu estava fazendo almoço para a mãe. Daí eu disse, me liga. E ele me ligou, e aí nós começamos a conversar. E o Luiz, quem conhece ele sabe que ele é um homem muito de Deus. Muito de Deus. E quando ele e o Carlos vieram aqui passar 10 dias, que viraram 11, né? Viraram 11 com a história do avião que não quis levantar voo. Então, eles compartilharam muito conosco e das bênçãos, daquilo que Deus tem compartilhado com eles lá. E isso foi quando, gente? Foi na Copa. Foi na Copa do Mundo. Copa do Mundo. E eu não sei mais quando é que foi a Copa do Mundo. 2014. 2014? Então, desde 2014 ele promete que tá chegando, que tá vindo, né? Aí hoje ainda brincava assim com ele, Luiz, é brincadeira tua, porque eu não acredito mais, eu acredito do jeito que estiver chegando no aeroporto, né? Porque realmente ele tem um desejo muito grande de voltar. E hoje, enquanto nós conversávamos, quando ele voltou para Guatemala em 2014, ele voltou e ele entrou num processo de uma luta tão grande, que até hoje existem resquícios dessa luta. E nós estamos há 3 anos depois. E ele me contava hoje de uma situação, de uma grande situação, de um grande problema, com um dos maiores provedores dele, porque ele tem uma empresa que realiza grandes eventos. Casamentos chiquérrimos, eventos para o presidente. Então são eventos de alto nível que ele organiza. E ele estava compartilhando um problema que ele está tendo com o maior provedor, porque ele é o que organiza, mas ele vai contratando provedores. E eu disse assim, Luiz, como é que está a empresa? Como é que estão as coisas? Daí ele começou a me falar, e o que a pastora mãe está compartilhando aqui me lembrou muito dessa conversa que eu tive com ele. Que ele disse assim, tu quer saber o que eu aprendi nesse tempo todo? Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que o amor de Deus é maior do que tudo. Porque eu orava a Deus e ele se sentia... Porque é aquilo que um pouco que a pastora disse, a gente tá errando, tá cometendo erros, e o diabo vem e ele te acusa de um jeito que parece que tu não enxerga a solução. Parece que a única solução para ti é o inferno. Mas isso é a mentira do diabo. Isso é a mentira do diabo. Porque qual é a solução? É o sangue de Jesus. Essa solução já aconteceu. Ela já veio. A gente não entende isso, porque a nossa mente não entende que uma solução futura possa ter sido conquistada no passado. Mas esse é o fato. A solução futura que nós precisamos já foi conquistada no passado. E essa frase é muito forte, irmãos. Essa frase é uma revelação de Deus para as nossas vidas. E ele compartilhava isso comigo. Ele dizia assim, olha, eu aprendi... Porque quando dizia, Senhor, mas está dando tudo errado, parece que eu não estou acertando. E o Senhor dizia assim para ele, mas eu te amo. Mas como tu pode me amar se parece que eu não estou acertando? Mas o coração do Luiz queria acertar. Ele nunca foi um homem de viver em pecado, nunca, longe disso. Ele é um homem de Deus. E aí ele contando assim que o Senhor disse para ele, não tem nada
que tu faça que diminui o meu amor por ti. E não tem nada que tu faça que aumente o meu amor por ti. Porque eu simplesmente te amo com todo o meu amor. Eu não sei se isso te emociona, mas a eu ouvir isso, essa palavra é para mim. Essa palavra, ela é para mim. Não tem nada, irmãos, que eu faça de errado que vá diminuir o amor do Senhor por mim. E não tem nada que eu faça certo que vá aumentar, porque Ele ama com tudo. Ele ama com tudo, porque Ele já nos amou no passado. Ele já nos amou lá no passado. E é com a certeza desse amor que nós temos que viver todos os dias. Porque Ele é Pai verdadeiro. E não interessa a droga de pai ou a bênção de pai natural que nós tenhamos. Não interessa. O nosso Deus é um Pai que não falha nunca. Amém. Cujo amor não diminui nunca. Gente, Ele já nos ama com tudo. Então é uma decisão nossa nos apropriarmos daquilo que essa data representa. Porque o mundo está falando de chocolate coelhinho, mas a Páscoa de Jesus não teve gosto doce. Ela não teve sabor adocicado. A Páscoa de Jesus, ela foi amarga, porque lá no Antigo Testamento, na época da primeira Páscoa, eles tiveram que comer ervas amargas. Para lembrar do tempo. Para lembrar de onde o Senhor estava tirando. Jesus já comeu as ervas amargas que nós precisávamos. E Ele já comeu a da geração que veio, das gerações que vieram antes dele, da geração dele. E de todas as gerações que vieram depois. E nós nos incluímos nela. Amém. Ele já comeu as ervas amargas, irmãos. Nós temos direito a uma vida que nós não alcançamos porque damos ouvido às mentiras do diabo a nosso respeito. Nós precisamos dar um basta nisso. Um basta definitivo. E se tem áreas, como a pastora disse, que vou viver em jejum eterno. Na hora que a pastora falou, me veio um pensamento. Tem gente que vai pensar, vou ter que viver em jejum eterno. Viva em jejum eterno se tiver que viver. Se a tua carne não quer morrer, queima todos os dias. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema de viver em jejum? De viver matando a carne? Se o que nos espera é zilhões de vezes muito maior do que o melhor que nós possamos ter nessa terra. Qual é o problema, irmãos? A nossa pastora aqui viveu 7 anos em jejum. E não era pelos pecados dela. 7 anos em jejum. E outras pessoas que a gente conhece já fizeram isso. Qual é o problema? A questão é que nós não podemos perder tempo. Porque hoje a pastora ainda disse, Jesus nunca esteve tão perto de voltar. A Helena ainda dizia, tem gente que desespera um pouquinho. Eu disse, Senhor, quer saber de uma coisa? Não espera nada. Volta agora de noite, a gente vai tudo contigo. Amém. Não tem nada mais. Mas os meus sonhos e projetos, de verdade... Sabe? Eu não vou dizer o que eu tô pensando. Mas eu não penso palavrão. Só o pessoal da internet saber. Eu não falo nem penso palavrão. Mas que se exploda. Sabe? Que se exploda. O importante é a gente viver. Ontem o meu diretor da escola, que nem crente é, ele dizia assim na celebração que a gente teve na escola. Ele dizia assim, olha, todos nós nascemos por um propósito. Ninguém tá aqui na terra por nada. Eu olhei assim, tem um pastor enrustido nesse diretor. Eu disse assim, o que está acontecendo aí? E ele começou a dizer, não perde tempo na tua vida, cumpre o teu propósito. Jesus te colocou, Deus te colocou aqui nessa terra para te fazer alguma coisa. Amém. Tu tem que fazer a diferença. E ele falando isso, tu tem que tocar nas pessoas, impactar as pessoas. Eu olhei assim, meu Deus, quantas vezes eu mesma já disse isso, já ministrei o que ele está falando. É um pastor enrustido. Eu pensei, será que ele se converteu? Eu não estou sabendo. Mas assim, está saindo da boca das rochas, irmãos. As rochas estão clamando. E nós vamos deixar que elas falem e nós calemos?
Chega. A gente tem que parar de atrapalhar o Senhor. Como o vovô sempre diz isso, a gente tem que tirar a marcha ré do nosso carro espiritual. E é para o alto e avante. A gente tem que focar os olhos no Senhor e já era. Crendo que não tem nada que nós possamos fazer que vai diminuir o amor dele por nós. E não tem nada que nós possamos fazer que vai aumentar. Porque ele já nos ama com tudo. Isso é demais, né? Isso é demais. Glória a Deus. Só queria compartilhar isso. Aquela oração que o pastor fez, aquela profecia dos 21 dias, né? E engraçado, que coisa, né? Eu tinha até esquecido lá pela Santa fazer aquele agradecimento e tu lembrou aqui. Foi muito bom. E aí eu comecei a agradecer pelo que a palavra de Deus diz, agradeço pelo tudo que tu já fez, Deus, mas agradeço muito mais do que tu ainda vais fazer. E é bom a gente manter essa expectativa. Tem que ter expectativa. De cada semana, cada dia, ele vai fazer alguma coisa. Podemos continuar nesse pé de oração. Eu tô achando lindo isso. Isso é muito bom. Porque se tu tem bastante sede, tu toma bastante água. Então, assim, Senhor, eu quero sempre ter fome e sede das tuas coisas, da tua palavra, né? Porque isso faz diferença. Jornais, a gente só olha, como diz o pastor, só para botar o termômetro para saber a quantas andas Mateus 24. Em que parte está se cumprindo, em qual delas, né? Porque, como se diz os que fazem os cálculos lá, né? O pastor João Carlos já nos falou que quando Mateus 24, lá quando Jesus passa pelo templo e todo mundo admirando, olha que templo, o templo de Salomão, quantos anos, quantas riquezas, eu estou acrescentando coisas aqui, né? Fico imaginando, e ele diz assim, não ficará pedra sobre pedra. Mas como, Senhor? Mas quando que isso vai acontecer? Será assim, assim, assim. Verdadeiramente. Não passará essa geração. E sempre me chamou muita atenção. Não passará essa geração. Quanto tempo é uma geração bíblica? 50 anos. Não, 70. 70 anos. O que aconteceu com aquele templo no ano 70? Não ficou pedra sobre pedra. Ficou só aquilo que sobrou lá, aquele muro lá, né? E o pastor João sempre nos diz que que Deus deu para os judeus até o ano 70 para se arrependerem. E eles não, alguns sim, outros não, né? E tá ok, então depois nós já fomos para os outros 70, né? Então nós estamos agora, Israel vai fazer 70 anos da sua fundação. Oi? Que é em 2018, né? Então, quer dizer, as gerações estão se repetindo. E como diz o pastor João, nós estamos em que século? 21, que é a maioridade, onde Deus vem prestar contas, aliás, vem cobrar as contas, né? Onde nós vamos dar conta, o mundo vai dar conta porque está na sua maioridade, né? E como diz, Jesus ressuscitou em que dia? Sim, diz no terceiro dia ele ressuscitou. Então nós estamos indo para que século? Nós estamos. Então, meus queridos, para mim está tudo muito perto. Ressuscitou no início do dia, né? Exatamente, exatamente. Está no primeiro dia, né? Está bem no início, né? Então, assim, há sinais, né? Eu não estou querendo dizer com isso que, né? Mas precisamos ficar atentos. E não só isso, amados. Não só isso. Porque a gente não sabe se o dia de amanhã a gente atravessa a rua, um carro não nos atropela. Está amarrado em nome de Jesus. Mas, entendeu? Mas que nos encontre prontos para subir. Amém? Lembra que na saída do Egito, o que Deus mandou Moisés fazer? Sacrificar um cordeiro sem defeito, né? E passar o sangue nas umbrais das portas. E das janelas, né?
sim, nas portas. Por quê, amados? Por quê? E ficassem prontos, lembra que eles dormiram com a sandália nos pés, pronto para ouvir o sinal. É mais ou menos assim que nós estamos hoje. Jesus está, como se diz, ele está na nossa família, ele está no nosso coração, ele morreu naquele madeiro, né? O sangue dele protegeu da morte aqueles que estavam com a marca do sangue do Cordeiro. E hoje nós temos a marca do sangue de Cordeiro na nossa cabeça, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa casa. E o sangue de Jesus, ele é poderoso, ele é suficiente, porque ele ressuscitou e ele vive. Não esquece disso. Tu tá numa luta, não esquece. O meu Deus, ele ressuscitou e ele vive. Diante do nome dele, todas as coisas se transformam. Os mortos ressuscitam, os leprosos são curados, os cegos têm restaurado a sua visão. É no nome de Jesus. Não é no nome de Allan Kardec, no nome de Buda, no nome de não sei quem. É no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar? Que essa Páscoa, como lembrança da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, que essa Páscoa, amados, tu possa celebrar na tua família, lembrando de onde o Senhor os tirou. Eu sempre digo, não podemos esquecer de onde o Senhor nos tirou. E quem somos hoje? Cidadãos do céu. Nós temos uma carteira de identidade. A partir do momento que eu invoquei Jesus, meu nome está lá escrito: Sanderlina Vedói, filha do Deus Altíssimo. Bota teu nome aí, filho do Deus Altíssimo. É isso que diz que nós somos. Somos embaixadores do reino de Deus. Temos uma carteira especial, uma guarda especial, né? Guardas de anjos e arcanjos, porque está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o ama e o livra. Não é a empresa de segurança lá, ela até tu paga ela, né? Mas não tem como os anjos e os arcanjos do Senhor. Amém, queridos? Eu vi a crucificação de Jesus Cristo. Meu Deus, que tremendo. É horrível. Sim, foi horrível, mas para nós foi tremendo. É verdade. Sim. Porque se não fosse Triste. Sim, Triste imagina. que ele sofreu. Sim, está escrito que sofreu por mim, sofreu por ti, sofreu por nós, para que todos os nossos pecados... Imagina que Jesus sofreu na carne o peso de todo o pecado até o arrebatamento. A cruz que não dá, a coroa que não dá. Eu sempre imagino aquele negócio, foi um troço tenebroso. Tenebroso. Pode falar, irmão. Eu ia sair de lá e não consegui. Ele não ia sair, né? Eu queria. Ah, sim, sim. Eu não consegui. Então, essa é a nossa realidade. Jesus foi crucificado para que nós, no nosso lugar, né? Os meus pecados crucificaram Jesus, mas, amados, pela misericórdia dele. Laura? Eu queria só, antes de tu começar a orar, falar que alguns versículos, tá? Possivelmente só para fechar o que a gente está entendendo, né? Seria... Tu mesmo falaste aí no primeiro dia, né? Eu estava lendo aqui bem na hora que tu falou. Só deixa eu ler rapidinho. Pode ler tranquilo. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, isso está lá em Mateus 28, tá? Sim. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas temeram, apavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos: e ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando elas
apressadamente do sepulcro, tomados de medo e de grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirigiam a Galiléia e lá me verão. Daí, depois de vir Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os e guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. E lá no final, em Apocalipse, João vê: então ouvi uma voz de inúmera multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegramo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga pela peleja da justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-nos os exércitos que é no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai de sua boca uma espada afiada, para que eles feriram as nações, que ele mesmo as regerá com certo ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Então, nosso Deus vive. Aleluia. É tremendo isso. Essa é a nossa verdade, amados. Nós servimos a um Deus vivo. Vivo. Essa é a nossa realidade. E vive acima de qualquer coisa. Sobre todo o universo. É muito tremendo isso. Muito tremendo. E nós temos muita alegria em termos um Deus que nos ama. Nunca vamos entender o amor de Deus. Nunca. Acho que talvez lá com ele a gente entenda, né? Porque quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Por que ele me levou a ver o sofrimento dele? Porque ele morreu por ti. Sim, eu sei. Ele morreu no teu lugar. E ele está dizendo: eu morri por ti, filha. Eu te amo. Eu sou aquele que te escolhi. Essa é a verdade. Entendeu? Eu sempre soube, eu sempre amo ele demais. Tenho medo de magoar ele. Tenho medo. Como o pastor já falou, né? Mas assim, eu sinceramente, eu sou grata de ter visto o que vi, mas eu não gostaria de ter visto o que vi. Mas essa é a verdade. Porque o inimigo gosta que a gente não acredite na crucificação. A crucificação é a nossa salvação. É o carimbo para o nosso transporte celestial. Né? Sim, glória a Deus. Muitos gostariam de ver e não viram? Dá glória a Deus. Amém, amados? Então vamos orar. Tem um pedido de oração na internet? Não. Procura por emprego, por restauração familiar. Então, mais ou menos o que a gente falou aqui, né? Tá, então vamos orar. Lá no início. Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque
Tu amaste o mundo de tal maneira, Tu me amou de tal maneira, Senhor, eu ainda andando lá, Senhor, num lamaçal de pecado, de imundícia, Senhor, mas Tu me amou primeiro. Tu nos amou primeiro de tal maneira que deu o seu filho para morrer por mim, Senhor. E morte de cruz. Oh, Senhor, Tu morreu, Senhor. E quando Tu disseste, Jesus, naquela cruz que, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Oh, Senhor, os túmulos se abriram, Senhor, e os mortos ressuscitaram e anunciavam que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus e que, oh, Senhor, Tu ressuscitou, Tu tá vivo, Senhor, e Tu vive para sempre, Tu reina sobre as nossas famílias, sobre todo o universo. Todo o universo, não apenas a galáxia, não apenas sobre o nosso planeta, mas sobre todo o universo. Ah, Senhor, eu imagino, Senhor, as bodas do Cordeiro, Senhor, onde aquela multidão de povos, línguas, tribos, de todo o universo, todos os universos, Senhor. Senhor, nós cremos mesmo sem ver, Senhor, porque a fé, Senhor, a fé ela é genuína, Senhor, ela é um dom de Deus. Nós Te agradecemos por esse dom, Senhor, em nome de Jesus. E Te agradecemos também, Senhor, pelos empregos, pelas portas de emprego. Senhor, Te agradecemos pelos irmãos que serão chamados, que fizeram concursos. Te agradecemos pela restauração familiar. Te agradecemos, Senhor, pela cura absoluta de todas as doenças e enfermidades, porque nós cremos num Deus vivo, Senhor. E o sangue de Jesus é poderoso e é suficiente. Ele é suficiente, Senhor, para curar, sarar, libertar, trazer vida àquele que não tem vida nenhuma. E Tu és a nossa alegria. Tu é o óleo de alegria nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, abençoa cada irmão que está aqui, Senhor, os seus familiares. Abençoa os que estão assistindo via internet e abençoa aqueles que ainda vão assistir, Senhor, em nome de Jesus. Diga para a tua dificuldade, para o teu problema: o meu Deus vive, o meu Deus não está morto, e eu Te repreendo e eu Te rejeito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Derrama, Senhor, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés o Teu santo sangue, a Tua unção, a Tua graça, porque a Tua graça me basta, em nome de Jesus. Abençoa o pastor João Carlos Marques, o pastor Carlos, abençoa o retiro deles, que haja um derramar e um transbordar do Teu Santo Espírito, Senhor, que haja sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, através das nossas vidas e da vida de todos os nossos irmãos, em nome de Jesus, nos quatro cantos deste planeta, para a honra e glória do nome de Jesus, porque Tu vive, Tu não está morto, Ele ressuscitou. Amém, amados? A mãe do Eli está lutando contra isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Teu sangue seja injetado nas veias de todos aqueles que têm algum tipo de câncer. E eu declaro para essas células que elas pensam que são, para ir contra o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós ordenamos que toda raiz de câncer que retroceda, que seja queimada, destruída em nome de Jesus. Nós declaramos que o DNA de Jesus Cristo de Nazaré na medula de cada irmão, em nome de Jesus, e que a medula produza sangue em excelência, células em excelência, em nome de Jesus. É no nome que é sobre todos os nomes, não é no meu nome, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Repita, amado, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.